para gravar isso. Pronto, estamos gravando. Essa parte para fora. Viu como eu sou bonzinho? Eu sou uma alma muito bondosa. Prova, né? Ô, Flávio, não dá uma de talibã, hein? Pois é, eu estava trocando mensagem com alguns grupos. Eu vi uma foto que saiu em alguma rede social do avião americano decolando com 2 pessoas caindo do avião. Eu recebi um vídeo mostrando o avião indo para decolar, as pessoas se pendurando na porta, no trem de pouso do avião. É uma coisa assim, é desesperador de ver, gente. Desesperador, meu Deus do céu. A Globo mostrou o vídeo das pessoas despencando lá de cima. Que desespero. Terrível. Olha. Uma tristeza, né? Uma tristeza. Enfim, gente, é o que temos para hoje, infelizmente, né? Enfim, vamos que vamos. Muito bem, pessoal. Olha só, nós temos hoje que falar sobre um tema que eu acho ele sensacional. Porque no final das contas, entre aspas, a coroação, né? É a coroação de um processo de vendas, né? Que é você conquistar o cliente. É quando você fala, final, aquela comemoração, né? Porque é tão custoso, é um esforço tão grande. Muitas vezes é um prazo tão longo, né? Negociações longas, enfim. Eu não sei o que você, Ricardo e Fernando, têm de experiência, mas a experiência que Cláudio e eu temos é que o tempo médio de conversão de um cliente é de 9 meses, entre a primeira conversa com o cliente até a hora que você fecha negócio com ele. Claro que já tivemos negócios que foram fechados em 1 a 2 semanas, mas a grande maioria são negociações de longo prazo. Então, vendi o projeto, e agora, né? É uma primeira vitória. É uma primeira vitória, não tenha dúvida, porque imagina o Ricardo que está começando agora, a Fernando está começando agora, às vezes bate na nossa cabeça e fala, mas será que vai dar certo isso mesmo? Será que eu dou para isso? Né? Será que eu dou para esse negócio ou será que não... Eu estou sonhando aqui, estou viajando e ninguém vai ver valor na minha oferta, né? Fala, Cláudio. Ô, Flávio, eu posso falar uma coisa? Posso interromper um pouquinho? Pode sim. Sempre. Por coincidência, hoje eu estou aguardando finalmente da negociação da minha primeira consultoria. Demorou 4 meses. Muito bom. Mas, assim, eu já fiz a proposta tem 10 dias, aí a gente estava negociando valores e foi muito boa, por sinal, aquela live sobre como precificar. Foi bem interessante. Eu apliquei tudo e espero que hoje à noite eu ainda tenha a resposta positiva aí do meu primeiro trabalho. Vai ser curto, vai ser 2 meses só, mas já é um primeiro para responder a tua pergunta se eu dou para isso ou não. E eu acho que tem um outro ponto, nunca esquece. E tem um outro ponto fundamental, né, o Ricardo, que é o seguinte: a pergunta que a gente tem mais medo de responder quando a gente está começando, como você está começando, falar, mas para quem você já fez isso? Né? Quais são suas referências? Né? Você fala, não, look well, né? Veja bem. Quando você começa com look well, a coisa fica... Então, ter um primeiro cliente, ele é fundamental, porque dali para frente você já não tem mais look well. Não, eu tenho uma referência aqui. Pode ser uma referência, mas você tem a referência. Né? Então, isso tem muito, muito valor. Sair da inércia não é fácil, né? Vai lá, Cláudia. E a minha pergunta é justamente essa, né? Vocês que estão começando, vem essa pergunta na cabeça, tipo, vendi, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Passa pela sua cabeça, Fernando? Ricardo está passando agora pela sua cabeça? Para ser bem franco, Cláudia, não passa tanto, porque quando a gente elabora a proposta, a gente já tem que visualizar, né, tudo aquilo que a gente vai fazer. Uhum. Então, uma vez aprovado, quer dizer, já estou assim a ponto de bala aqui para poder começar aquilo que eu tinha pensado em fazer. Uhum. Então, não passa tanto, não. Mas dá um certo friozinho na barriga, confesso, porque, de fato, aí é jogo, né? O apito foi dado, você tem que começar a jogar. Parou de treinar, né? O que me levou a uma certa preocupação é o que pode acontecer no meio do caminho, que a gente não previu, que nem o Fernando falou aí. No fundo, assim, eu também estou até relativamente tranquilo, porque o esboço do escopo do trabalho
gastei um bom tempo aí, discutir com eles o que vai ser, se é isso, se era esse o formato. A gente está aproveitando um momento bom no mercado de agronegócio, né? E aí, então, o pessoal está talvez esteja mais com os ânimos mais tranquilos. Mas, assim, em si, a minha preocupação é o que pode pintar de novidade para ver se não vão colocando coisas lá e vão mantendo o mesmo valor, entendeu? E aquilo lá que também vocês conversaram bastante aí, que foi bem interessante. Deixar muito claro o escopo e deixar claramente escrito o que não está no escopo será objeto de outra proposta. Eu sei que falar é fácil, fazer é difícil, mas tem que deixar formalizado para a gente ter essa válvula de escape, né? Bacana. Legal. Fala, Cláudia. E muitas vezes, né, realmente a gente se debruça, às vezes, bastante aí na proposta para desenhar. Mas quando você vai efetivamente colocar o projeto em prática, implementar, alguns detalhes eu talvez não tenha considerado. Algumas dinâmicas que você pode fazer para deixar mais interessante o projeto. Tem um pouquinho disso que a gente complementa. Mas, obviamente, né, se você fez uma proposta bem detalhada, realmente eu acho que fica super já no... Mas aí deixa eu fazer um comentário com vocês, aí já entrando aqui no nosso assunto de hoje. Cláudio e eu, quando a gente estava desenhando aí o que conversar com vocês, o que apresentar para vocês hoje, a gente dividiu em 2 blocos. O primeiro bloco é quando você vende um projeto de um escopo que você já conhece, que você já domina. E o segundo bloco, que para mim é o mais complexo, é quando você vende algo de um escopo que você não domina. Ou seja, você até pode dominar o assunto, mas você não tem experiência em fazer consultoria naquele escopo. Você talvez tenha trabalhado como executivo, como profissional, não sei o que lá, mas uma coisa é ser profissional executivo, outra coisa é ser consultor. Então, a gente divide em 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco mais fácil, vamos dizer assim, e vamos passar por ele. Talvez um bloco que vocês ainda não tenham tanta experiência, porque estão no início, mas vou dar um exemplo que fica bem simples para vocês entenderem. Eu, ao longo da minha carreira, como consultor, eu devo ter feito mais de 150 vezes planejamento estratégico com o cliente. Claro que a metodologia que eu uso hoje não é exatamente a metodologia que eu usava 150 planejamentos atrás, ou um pouquinho mais 150 planejamentos atrás. Mas é uma metodologia que eu domino de frente para trás, trás para frente, de core salteado em inglês, em russo, em aramaico, escolhe a língua que você quiser, que está na minha cabeça, eu não preciso sequer olhar para nada. Esse é o que a gente chama de escopo conhecido, você já tem familiaridade com ele. O grande drama está quando o escopo é não conhecido, por mais que você tenha se esmerado na proposta. Mas vamos começar com o escopo conhecido e depois a gente passa para o escopo não conhecido. E aí a gente colocou aqui, acho que talvez 8 passos importantes quando você vender um projeto, mesmo que seja no escopo conhecido, que você precisa fazer, que a gente super recomenda que seja feito. Tá? Primeiro passo que a gente acha fundamental é fazer um diagnóstico, seja ele formal ou seja ele informal. Seja aplicar uma ferramenta de diagnóstico, ou seja, conversas que te permitam diagnosticar de fato onde você está pisando. Porque muitas vezes tem algumas informações que o cliente não te passa enquanto ele não fecha o projeto com você. Aquelas informações mais guardadinhas, mais secretinhas, que eventualmente ele até tem, entre aspas, vergonha de falar, né, publicamente, mas que ele vai ter que passar nesse processo de confiança entre consultor e cliente. Ou às vezes até mais estratégicas. Ou mais estratégicas, exato. Pode ser questões confidenciais, pode ser questões de vergonha, pode ser questões estratégicas, seja qual for. Mas o fato é que esse diagnóstico ele é fundamental. Porque a minha experiência mostra que, mesmo que seja um escopo conhecido, eu faço um diagnóstico, sempre tem surpresa. Pode ser surpresa boa, como pode ser surpresa ruim. Surpresa não necessariamente só é ruim, pode ser surpresa boa também. Mas é fundamental. E depois desse diagnóstico, o que eu acho que é fundamental ser feito, e aí fica a recomendação para você, Ricardo, agora que, se tudo correr bem, espero que hoje, se não mais tardar amanhã, você tenha um resultado positivo. Apesar de que você teoricamente colocou isso na proposta, eu acho fundamental você validar o cronograma de entrega. Ou seja, pega o cronograma de entrega e valida. Porque normalmente, pelo menos os cronogramas que a gente faz, são cronogramas teóricos, dizendo dia 1, dia 2, mês 1, mês 2, mês 3, depende do tamanho do projeto, né?
mas aí começar de fato a colocar nomes e datas. Né? Olha, dia 1 significa que vai ser no dia 17 de agosto. Dia 2 vai ser no dia 23 de agosto, assim por diante. Quem vai participar disso aqui? Quem tem que estar envolvido? Ou seja, ir a fundo e validar esse cronograma. Esse é o segundo passo fundamental que a gente recomenda para que você tenha sucesso. Você, Ricardo, você, Fernando, ou qualquer outra pessoa que esteja eventualmente nos assistindo depois em alguma gravação. Vai lá, Cláudio. Outra coisa, eu acho que, não sei se você já teve isso definido, não sei se todo o projeto... Agora está meio misturado esse online e presencial, mas, assim, deixar claro, talvez, que você não vai estar lá todo dia, enfim, eu acho que acertar, eu acho que essas expectativas, não sei se ele tem a expectativa de vê-lo todo dia, enfim, não sei como que vai funcionar o seu projeto, ou se você vai estar lá todo dia, mas eu acho que isso são coisas que são importantes, eu acho que conversar. Exato. Porque, de repente, muita coisa você pode fazer sozinho em casa, não precisa se locomover. Exatamente. Né? E ele tem expectativa que você esteja lá o tempo todo. Mas eu acho que agora, Cláudio, essa cultura do trabalho à distância mudou muito. Então, eu sei mudou muito nos últimos meses, né? Hoje eu faço um monte de reuniões que, se eu propusesse há 2 anos atrás da gente fazer por videoconferência, o cara fala, você está louco? Chirocola? Põe isso daqui para fora. Eu estou pagando para que você venha presencialmente aqui, eu quero olhar olho no olho. Não aceito que não seja olho no olho, né? Enfim, mas você tem razão no que você está falando, Cláudio. Muito bem. O terceiro passo fundamental, quando você está falando de um escopo conhecido, que serve como dica para vocês, de fato, e a gente já falou isso em alguns webinários atrás, mas a gente quer reforçar, é fazer um kickoff formal do projeto. Fazer um kickoff formal. Junta todas as pessoas que estarão envolvidas e apresente o projeto para as pessoas, apresente o cronograma, apresente o passo a passo, apresente onde nós estamos, onde nós vamos chegar, apresente aquilo que eu chamo sempre de mini contrato de resultados, ou seja, aonde nós queremos chegar no final do escopo, para administrar a expectativa. Eu estou falando isso, obviamente, estou falando isso tanto para o Fernando, mas principalmente para o Ricardo, que está aí na iminência de fechar seu primeiro cliente. Esse mini contrato de resultados, o Ricardo e Fernando, é algo super importante, super fundamental. Porque se você não fizer esse alinhamento de expectativa de onde nós estamos, onde nós vamos chegar, nesse kickoff formal, pode gerar frustração lá na frente, porque o cliente tinha um alinhamento, esperava alguma coisa diferente do que você entendeu ou pensou que tinha que entregar, ou na tua cabeça combinou com o cliente. O famoso combinado não é caro. E, obviamente, o quarto passo é, a partir dessa validação do cronograma e esse kickoff formal, é promover algum eventual ajuste, que é justamente aquilo que eu estava falando. De repente, começam a surgir surpresas, e no diagnóstico, no kickoff, você já pode começar a incorrer naquilo que você estava comentando antes, no início da nossa fala, Ricardo, de começar a surgir coisas que não estavam previstas inicialmente. Então, promover eventuais ajustes. Obviamente, algumas coisas que, de repente, o cliente quer colocar no escopo que não estavam, que você entende que tem um investimento marginal de esforço e de tempo, talvez você queira dar de brinde para o cliente, vamos dizer assim. Obviamente, antes de você decidir dar de brinde, tem que entender o que é valor para o cliente para esse negócio, porque pode ser um negócio de baixo esforço para você, marginal para você, mas que tem alto valor para o cliente. E aí, de repente, você pode estar deixando um monte de dinheiro na mesa, porque apesar de ser pouco esforço para você, para o cliente tem grande valor. Então, não é só uma questão de esforço, mas também entender o que é valor para o cliente. Mas, eventualmente, para você conquistar o cliente, para você fazer com que o cliente fique cativado por você e fidelizado contigo, você pode abrir mão de fazer algumas concessões. Vai lá, Cláudia. É uma pergunta, na verdade, né? O que vocês têm mais receio que aconteça durante a execução do projeto? Que de repente seria uma coisa, poxa, né? Poxa, durante o quê? Eu não escutei o final. Completo, né? Tipo, agora eu estou no cliente. Qual que é o receio de vocês? O que pode acontecer que pode... Né? Nossa, e agora? O que vocês têm em mente? No meu caso, Cláudia, é o seguinte, são 3 partes aí na história, né? É uma montadora de máquina agrícola, é uma cooperativa que quer começar um negócio, o business de máquina agrícola, e que eu sou a pessoa que traduz um negócio que eles não tinham, entendeu?
Então, assim, e a montadora não vai ter tempo para poder auxiliá-los a montar um plano de negócio que seja aderente a uma situação real. Então, a minha preocupação é o fato de ter 3 pessoas na história, ou seja, 2, eu tenho, o meu projeto é junto à cooperativa. O detalhe é que eles vão ser concessionários, entendeu? Então, aí tem todas as regras de negócio dessa marca que eu preciso traduzir num plano de negócio para os caras. Vai ser legal, vai ser muito educativo para os 2 lados, mais para o lado da cooperativa, porque eles não têm ainda, né? Mas a minha preocupação é essa, se esse timing aí que você falou, Flávio, essas microentregas, esse mini contrato, eu vou estar dependendo de um terceiro. Se fosse só de mim, estaria mais fácil, mas é só de um terceiro, porque na verdade eu sou um validador daquela informação que chega via montadora, sabe? E vice-versa também. Claro. E talvez, então, de repente, Deixa o Fernando falar. Desculpa. Fala, Fernando. Não, pode. Eu ia dar o exemplo aqui do meu caso, de fato, atividade fora do escopo. Depois da segunda ou terceira semana do projeto de planejamento estratégico, eu já estava claro para mim que a empresa do cliente ela não conseguiria atingir a visão que ele estava definindo para o futuro sem um reforço de estrutura. Ele ia precisar contratar gente. E aí, no meio do caminho, ele já queria que eu ajudasse a contratar gente e a definir perfil, esse trabalho de RH, assim, né, de definir perfil de vaga, ajudar a selecionar pessoas e não fazia parte do escopo de um projeto de planejamento estratégico fazer isso. Aí, nessa hora, eu apresentei uma amiga que faz esse tipo de serviço e ela colocou o preço para o meu cliente entender que não era eu que ia fazer esse trabalho. Mas assim, aquilo que o Flávio falou tem razão. Eu fiz um pedacinho que não me custaria nada, né, de definir, por exemplo, o organograma proposto para a empresa dele. É uma pequena empresa, né? E aí, isso não me custou nada, ele ficou muito feliz, mas não o serviço de seleção, que aí não caberia. Isso é o que me assusta mais, escorregar o escopo. E olha só, né? Principalmente quando você trabalha com planejamento estratégico, eu posso falar por conhecimento de causa também, Fernando. O planejamento estratégico é um terreno super fértil para 2 coisas. Escorregar escopo, botar escopo em cima de você sem ter sido combinado, mas esse é o lado ruim. O lado bom, milhares de oportunidades. É verdade. Cabe a nós termos a disciplina e disciplinar o cliente, dizendo, olha, super importante você está falando, realmente a gente precisa trabalhar o recrutamento e seleção, mas isso não faz parte do escopo. Posso fazer com o maior prazer, ou eu, através de uma consultora associada, ou eu te apresento alguém, enfim, aí é a tua estratégia de gestão da conta do cliente, entendeu? Mas o plano estratégico é uma área muito fértil para isso. Então, cabe sim a atenção para estar disciplinado, disciplinar o cliente, e mais tentar alavancar as oportunidades. E aí, só complementando aí o que, né, o Ricardo falou, o que me veio na cabeça, né? Então, teria, acho que o maior receio é, de repente, você ficar preso, né, a uma decisão, ou você perder o time das coisas acontecerem, ou você ter mais morosidade no seu processo, por você depender de informações aí de terceiros, de aprovação de terceiros. Aí vai contar bastante aí seu poder de influência para fazer as coisas, né, ganharem celeridade aí, porque obviamente impacta o seu contratante. Mas tem um outro aspecto importante que eu não sei se você considerou ou não na sua proposta, Ricardo, mas se não, vale como lição aprendida para uma próxima, que é colocar isso como premissa. Premissas. Dependemos de tais informações que tem que vir da montadora XYZ. Né? Eu coloquei isso aí. Eu coloquei. Se não, pois não. Não, eu coloquei na proposta porque, como é meio assim, sabe, eu dependo das informações do concedente, então eu coloquei na proposta. Mas é que você sabe que uma coisa é você colocar na proposta, outra coisa é, vamos dizer, a ansiedade que você fica, tipo assim, o cara fala, não consegui tal coisa, me dá mais uma semana, e você está contratado com o teu cliente lá, que o cara fala, e aí, como é que fica? Essa é a minha preocupação maior. E junto dessa premissa que você depende de informações de terceiros,
terceiros, é que se o cronograma começar a escorregar muito, que também pode ser objeto de revisão de projeto. Por quê? Porque no final das contas, né, aquele dia que você se programou para trabalhar no cliente que não conseguiu trabalhar, é dia perdido. Você não recebe por ele, mas você não consegue voltar o tempo no relógio. Fala, deixa eu aproveitar o dia que eu perdi ontem, que eu tinha que ter trabalhado no cliente. Né? Então, é importante colocar essas proteções. Não significa que a gente vai conseguir executar, mas é importante colocar essas proteções. E aí não conta só o aspecto técnico. Aí, por isso que o consultor ele precisa ter múltiplas competências. Então, a competência aí de persuadir, de influenciar aí quem precisa assinar, quem precisa aprovar, quem precisa validar, né? Você precisa amarrar tudo muito bem para a coisa não piorar do seu lado. E outra coisa, né? Se de repente esse prazo está se estendendo muito, vem um outro projeto para você, fica meio difícil aí de você conciliar. Esse é o drama. Né? Vocês, são 2 meses de projeto, tá? Em 2 meses eu faço. Só que no terceiro mês já veio, sei lá, 2 novos projetos para você e você não terminou esse primeiro. Aí você pode ter aí problema é um problema muito. Cláudia, Né? você colocou uma coisa bem importante. Eu, na minha cabeça, como primeiro, eu não estou nem preocupado em buscar outro, não. Eu estou querendo fazer isso bem feito, sabe? Acho que se tentasse alguma coisa agora... Deixa eu puxar a tua orelha, então, Ricardo. Se você não está preocupado em procurar outro, você está correndo um sério risco de vir para um pico e cair num vale. Então, eu acho que é fundamental você prospectar, entendi isso. Ricardo. Fundamental, hein? Não, prospectar sim. A única coisa é que assumir um outro agora com esse projeto, não estou me sentindo confortável. Tem razão, tá tudo ok. Mas não abra mão de estar prospectando por conta do projeto, hein? Por favor, Ricardo, porque senão você corre o risco de entrar num vale, e esse vale pode ser longo. Esse teu início levou 4 meses, mas volto a falar, 4 meses é um timing relativamente rápido pela nossa experiência. Não é um timing ruim, tá? Muito pelo contrário. Bom, mas deixa eu andar mais um pouquinho, porque eu quero entrar num outro assunto daqui a pouquinho, que para mim é o mais legal, que é quando o escopo não é conhecido. Então, vamos terminar o tema do escopo conhecido. Então, a gente falou 4 pontos, né? Diagnóstico, validação do cronograma, fazer um kickoff formal, promover eventuais ajustes. 5º passo, executar o projeto propriamente dito. Não tem muito o que falar, executar. O 6º passo que é importante, que a gente já falou anteriormente também, mas que eu queria deixar registrado aqui para a gente na nossa conversa, que é validar as entregas parciais. Você fez lá um mini contrato de resultados, que você diz lá no kickoff, em que você validou o mini contrato de resultados, que podem ter entregas parciais. E é importante que tenha entregas parciais, principalmente quando o projeto estica um pouquinho mais de prazo, para que as pessoas tangibilizem isso. Portanto, validar essas entregas parciais junto ao cliente é importante para você fazer os checkmarks dos pontos naquele mini contrato de resultados. O 7º passo, quando é um escopo conhecido, é de fato fazer a entrega final. Formalizar a entrega final do teu projeto. E o 8º passo é fazer uma reunião de lições aprendidas. Isso quase ninguém faz, tá, gente? Lições aprendidas junto com o cliente. O que a gente aprendeu com esse projeto? O que a gente planejou e saiu do controle? Onde que houveram falhas? E, de novo, não é procurar culpados, é procurar onde que a gente aprende para, num próximo projeto desse cliente, ou que você está fazendo num outro cliente, você ter isso de uma forma estruturada. O cliente aprende, a gente aprende. Todo mundo sai ganhando com uma reunião de lições aprendidas. E, normalmente, nessa reunião de lições aprendidas, a gente, obviamente, pode discutir novas oportunidades que podem ter surgido ao longo do projeto. Tá? Então, você incluiria nessa reunião de lições aprendidas também uma avaliação do projeto por parte do cliente? Sim, com certeza. É uma reunião que você faz com ele. Lógico que você pode fazer com o seu time, se você tiver, mas você é muito rico quando você faz com o cliente, porque os dois, como o Flávio disse, os dois vão aprender. Ele, na hora de ter mais atenção para contratar um novo projeto com você ou algum outro consultor, e você também, para os próximos projetos que você realizar. Mas é bem raro ser feito, viu? Bem raro. Mas sim, é fundamental avaliar a satisfação do cliente. É fundamental. E aí, foi bom? E aí, valeu a pena? Qual é o balanço que você tira disso daqui? Qual foi o retorno sobre o investimento? Assim por diante. Então, sim, eu acho que é importante, Fernando. Aí, uma outra competência que o consultor precisa ter, resistência crítica.
né? E, obviamente, ter essa abertura para o feedback. Eu acho que mostra, uma confiança, um relacionamento, uma vontade de tornar o relacionamento mais perene. Eu acho que é super válido. E conseguir deixar o cliente suficientemente à vontade para dar o feedback também, né, Cláudia? Isso. Que nem sempre ele tem essa liberdade, né? Nos meus projetos de orientação de carreira, eu fiz essa avaliação final, né, com o cliente, assim, por videoconferência, mas eu criei também um formulário no Google Docs para ele ficar mais à vontade, mais impessoal, né, para ele escrever um pouco mais. Foi interessante, vieram coisas legais lá que ele não tinha falado na reunião. Bacana, legal, bem bacana a ideia, muito bom. Muito bem, vamos entrar agora quando a gente tem que entregar um projeto que é um escopo novo, que você nunca fez. Você até domina o assunto, mas você nunca fez. A primeira parte do escopo novo, eu até coloquei aqui na nossa organização, Cláudio e eu, que os 3 primeiros pontos que a gente vai recomendar que vocês façam são coisas que nós temos que fazer e que a gente não cobra do cliente, que eu costumo chamar da construção do capital intelectual da sua empresa. Tá? Esses 3 primeiros passos a gente não cobra do cliente. Normalmente não tem espaço para cobrar do cliente, e mais do que isso, não é só uma questão de ter ou não ter espaço. Eu acho que não é correto cobrar do cliente, porque você está construindo o capital intelectual da tua empresa. Então, quais são esses 3 passos que você tem que dar quando é um escopo novo? É detalhar a tua metodologia que você vai utilizar. De novo, por mais que você tenha se esmerado na sua proposta, detalhado a sua proposta, feito o detalhamento do que você usar de metodologia, na hora que você vende o projeto, você fala, bom, tá bom, deixa eu detalhar cada um dos pedacinhos dessa metodologia que eu coloquei na proposta que eu ia fazer. Acredite em mim, tem que ser feito. Vai lá, Cláudia. Eu estou com um projeto que é para a construção de uma trilha de aprendizagem, né? Por mais que eu tenha feito todo o escopo, isso demorou um tempão para ser feito, agora eu vou precisar mergulhar no conteúdo, porque assim, sei lá, separado, 5 módulos em que a gente vai falar sobre 5 temas. Eu coloquei lá os temas, mas eu não sabia exatamente se o projeto ia fechar ou não. Eu não ia trabalhar antecipadamente, né, nesse projeto. Então, fechou o projeto. Tinha 5 módulos com um tema liderança, delegação, gestão de tempo, alguma coisa desse tipo. Agora eu vou começar a construir e me aprofundar no conteúdo, né? Eu tenho esse conteúdo pronto? Eu tenho uma série de informações, né? E nem é um trabalho que eu já fiz anteriormente, mas eu consigo pegar tudo que eu já conheço. Tem técnica de facilitação, tem aqui o diagnóstico, tem aqui o conteúdo assíncrono. Eu vou pegar tudo que eu já fiz para compilar aí realmente na metodologia. Então, né? De novo, isso é um negócio que a gente tem que fazer e que a gente não cobra do cliente. Porque, de novo, vai compor o meu capital intelectual. Porque eu vou poder repetir isso outras vezes em outros clientes. Segundo passo que a gente tem que fazer, gente, que também a gente não cobra do cliente, é construir as ferramentas aplicadas. Seja um formulário em Word, seja uma ferramenta em Excel, seja um Canvas que você vai plotar e vai fazer o cliente pendurar post-it ou fazer isso de forma virtual através de ferramentas colaborativas. Então, detalhou a metodologia, é muito importante construir ferramentas aplicadas, tá? Porque isso ajuda o cliente a tangibilizar o que você está entregando, tangibilizar a consultoria que você está fazendo. A Cláudia e eu investimos um tempo importante nosso na construção de ferramentas. Importante nosso. Inclusive, lá no nosso curso, que a gente já mostrou para vocês algumas vezes, para cada aula que a gente dá lá no curso, tem uma ferramenta aplicada que a gente disponibiliza para o cliente utilizar, para justamente conseguir materializar aquele negócio. Então, essa é a segunda coisa que tem que ser feita na nossa recomendação e que a gente normalmente não cobra do cliente. A terceira coisa que a gente também tem que fazer, que a gente não cobra do cliente, é criar dinâmica de trabalho. Ou seja, dada a metodologia que eu detalhei e dada a ferramenta aplicada que eu construí, como que eu vou aplicar? Qual é a dinâmica de aplicação dessa metodologia, dessa ferramenta? E, normalmente, a construção dessa dinâmica também dá trabalho, também é trabalhosa. Porque você vai falar, como que eu vou fazer? Eu vou fazer através de um workshop? Eu vou fazer através de conversas individuais? Eu vou fazer através de
um projeto virtual em que eu crio um ambiente virtual e eles preenchem ou formulários, enfim. Tem que investir tempo e esforço, porque a minha experiência mostra, eu já vi consultores entregando exatamente a mesma metodologia, com as mesmas ferramentas, e o que fez a diferença entre um consultor ser muito bem avaliado e outro não tão bem avaliado foi a dinâmica. A dinâmica de entrega. Eu vou contar um exemplo prático. A Fundação Dom Cabral, que Cláudio e eu somos professores, ela tem uma metodologia de planejamento estratégico, por exemplo. E todos os professores, teoricamente, seguem a mesma metodologia. Só que a dinâmica, a mesma metodologia com as mesmas ferramentas. O que faz a diferença de um professor ser bem avaliado ou mal avaliado é a dinâmica. Eu já assumi clientes substituindo outros professores, que eu apliquei a mesma metodologia que outro professor aplicou, e o cliente amou e não gostou do outro. Porque eu consegui criar uma dinâmica de envolvimento, de engajamento das pessoas, diferente do meu colega. E, na verdade, isso tudo, se a gente for pensar em metodologia, em ferramentas, isso tudo são coisas que a gente acha a roda na internet. Eu acho que o que faz a diferença de um consultor para o outro é o como ele entrega. Concorda? Porque tem milhares de livros, tem milhares de ferramentas aí disponíveis. Cabe a você realmente montar, fazer aquele conjuntinho de ferramentas que vai conversar muito com o objetivo do seu programa e a maneira como você vai conduzir esse programa. Exato. Então, é por isso que eu estou estressando esse assunto, porque eu acho que isso é chave no processo de sucesso de uma consultoria, de um consultor. Tá? Muito bem. Então, esses são os 3 temas que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo uma entrega de um escopo novo que a gente não conhece, que a gente não vai cobrar do cliente, porque eles vão compor, mais uma vez, aquilo que eu chamei de capital intelectual da nossa empresa. Daqui para baixo, tudo que a gente vai falar, isso faz parte do escopo da proposta, do projeto, portanto, isso é cobrado do nosso cliente. Algumas coisas são parecidas com o que a gente colocou ali em cima, outras são diferentes. Né? Primeiro passo que tem que fazer depois de ter construído esses 3 passos é uma reunião de kickoff formal, parecido com aquele que a gente tinha falado anteriormente. Fazer um kickoff formal é fundamental. Segundo passo fundamental que a gente cobra do cliente. E quando você está fazendo um escopo novo, eu acho ultra recomendável que seja feito de forma formal. É um diagnóstico formal. Por quê? Porque como você está lidando com um escopo que você não domina, você querer fazer um diagnóstico informal de um tema que você ainda não tem todo aquele conforto, toda a propriedade de como aplicar, por mais que você conheça o assunto, mas as ferramentas e a dinâmica que você está aprendendo, fazer um diagnóstico formal te ajuda muito a entrar em conexão com o cliente, se apropriar mais da ferramenta, da metodologia que você desenvolveu e desdobrou em detalhes, ajuda muito nesse processo. Tá? Acho fundamental a gente fazer o nosso diagnóstico formal nesse caso. Quando a gente está falando de um escopo conhecido, a gente falou que o diagnóstico pode ser formal ou informal, conforme o caso, conforme você se sentir mais confortável em cada caso. O passo seguinte, igual ao que a gente falou no bloco acima, né, o bloco anterior, é montar um contrato de resultados. Mais uma vez, faça um mini contrato de resultados detalhado, de onde nós estamos, aonde nós vamos chegar. Não vou repetir, porque a gente já falou isso anteriormente. O passo seguinte, e aí sim esse é super importante, que não está no bloco anterior que a gente falou, é promover ajustes na metodologia e na ferramenta. Porque na hora em que você faz a reunião de kickoff, faz o diagnóstico formal e faz o contrato de resultados, eu ouso dizer, pelo menos comigo foi sempre assim, invariavelmente, aquilo que eu desdobrei ali em cima, detalhei e construí ferramentas, sofre um pequeno ajuste. Porque eu descubro alguma coisa que eu não tinha pensado, aparece um detalhe que não tinha aparecido, cai uma ficha para mim que não caiu naquele momento, porque é um processo eu costumo dizer, né, da poeira baixar e assentarem as coisas. Então, vocês se separarem um tempo para identificar onde é que são os ajustes que vocês têm que fazer na metodologia e ferramentas em face ao diagnóstico, ao kickoff, ao contrato de resultados, é super importante quando você está falando de um escopo novo. Por quê? Porque você está lidando com uma ferramenta, uma metodologia que não está madura. Essa é a diferença do negócio conhecido e não conhecido. É o amadurecimento. Volto a falar, a metodologia que eu uso do planejamento estratégico está super madura. Mas as primeiras vezes que eu fiz, eu usei ferramentas que não estavam maduras, que não funcionaram tão bem.
E eu aprendi com isso, fui melhorando, ajustando, não sei o que lá, até ficar um negócio que eu considero hoje bastante azeitado. Próximo passo, depois de você ajustar suas metodologias e ferramentas, é você fazer um alinhamento do cronograma com o cliente, que nem a gente falou no bloco de cima, fundamental, sentar com o cliente, pegar o cronograma, explodir o cronograma e combinar o jogo. O que nós vamos fazer, quando vai ser feito, quem são os envolvidos, o que eu preciso, o que eu preciso que você me forneça, o que eu tenho que fornecer, o que eu preciso de terceiro, como que nós vamos conseguir, no caso do Ricardo, por exemplo, como que eu vou conseguir a montadora me passe tempestivamente as informações que eu preciso a respeito de X, Y, Z e assim por diante. Passo seguinte é, de fato, a execução do projeto, é, de fato, ir lá e executar o projeto propriamente dito, como a gente já falou anteriormente. Outro passo, e aí começa a ficar repetido com o do anterior, validação das entregas parciais, que você negociou lá no teu mini contrato de resultados. Entrega final, formalização do negócio, fechamento do projeto. E, por fim, o último passo, igual ao anterior, lições aprendidas e novas oportunidades. Ou seja, se vocês forem ver no final das contas, um novo escopo, um escopo conhecido, ele tem algumas pequenas diferenças. Apesar de serem poucas as diferenças, elas são muito importantes. Porque você vai estar construindo coisas novas que você ainda não domina. Pode ser que, de novo, o assunto você domine, mas o desdobramento da metodologia, a ferramenta e a dinâmica, provavelmente é algo que você está fazendo pela primeira vez. Então, isso nos gera, primeiro, uma insegurança. Será que vai funcionar essa dinâmica? Será que eu, de fato, fazer um workshop virtual com um Canvas, numa ferramenta de colaborativa em que todos participam, vai funcionar legal? Ou será que não vai funcionar legal? Né? Então, apesar de serem poucas as diferenças, essas variáveis podem fazer muita diferença no projeto. E aí é importante você estar preparado e ter a flexibilidade de ter que mudar a forma de você aplicar uma dinâmica que você tinha proposto para outra. Assim, de sopetão. Porque já aconteceu comigo. Eu tinha me programado de fazer de um jeito, e quando eu vou ver na vida real, não acontece. Vou dar um exemplo prático. Eu trabalho ainda, né? Mas quando eu fazia uma dinâmica de planejamento estratégico, em que a gente tinha que identificar quais eram os pontos fortes e pontos fracos, eu pedia para as pessoas irem lá na frente, onde estavam flipchart pendurados todos os post-its, e eles chegarem num consenso do que era ponto forte e ponto fraco. Eu achei que a ideia era brilhante. Na prática, foi um caos. Por quê? Porque tinham 12 pessoas na sala, não conseguia chegar em consenso nenhum, porque todo mundo falava ao mesmo tempo, todo mundo ligava ao mesmo tempo, e todo mundo arrancava papelzinho, e um queria arrancar o papelzinho da mão do outro. Foi um caos, foi uma tragédia o que aconteceu. E a hora que eu percebi que estava indo para o caos, eu parei a dinâmica e falei, pessoal, vamos fazer um negócio diferente? Tive uma ideia diferente para a gente tentar organizar um pouco mais. E eu tive que inventar na hora uma forma de conseguir criar consenso entre as pessoas. Ou seja, por mais que eu tivesse me esmerado, tivesse me preocupado, tivesse pensado numa dinâmica, é o que eu sempre falo, né? O papel aceita a barbaridade que a gente quiser escrever. Na hora de pôr na prática, só na vida real você descobre que... Eu me lembrei muito daquelas imagens que a gente tem do jogo de futebol de criança pequena, né? Onde a bola vai, depende de quantos tem no time, né? Se são 10 para cada lado, vão 20 atrás da bola. Aí a bola vai para o outro lado, vão outros 20 atrás da bola. E vão andando em blocos, né? As crianças pequenas não conseguem se organizar como a gente vê um time de futebol estruturado, né? Que tem uma ponta esquerda, uma ponta direita, outro no meio, outro na frente, outro atrás, e eles vão passando a bola e cada um mais ou menos guarda a sua posição. Lá não, vai em bloco. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa minha dinâmica. Foi um caos. Eu tive que, na hora, achar uma solução. Acontece, gente. Então, a gente tem que estar preparado, inclusive, para se frustrar. E depende do grupo, viu? Claro. Porque, assim, nesse grupo que o Flávio falou, de repente foi um caos. Talvez em outro grupo, porque ele que vai ditar, né? Como ele funciona, né? As interações. Ali. A cultura da empresa, né? O modelo de liderança. Eu já tive empresas que eu fiz a mesma coisa que foi super tranquilo. Por quê? Porque estava lá o dono da empresa, era uma empresa meio ditatorial. Então o dono fala, eu acho que isso aqui é forte. É claro, é forte, sim, senhor. Né? Eu acho que isso é fraco, claro. Não tinha um Cristo que tinha coragem de virar para a Cláudia e dizer que a Cláudia estava errada, que aquilo estava falando que era forte, mas não era forte, era fraco.
Então, tem muito da cultura, tem muito do modelo de gestão, tem muito dos participantes, tem muito da personalidade das pessoas, e assim por diante. Eu vou contar outra história para vocês, muito rápida também, planejamento estratégico. Quando a gente está ali fazendo planejamento estratégico, chega um momento que eu chego e falo o seguinte, temos que definir o nosso posicionamento estratégico. Nós queremos ter eficiência operacional como foco principal, nós queremos ter liderança em produto como foco principal, nós queremos ter intimidade com o cliente. E aí eu provoco uma discussão. E, normalmente, a empresa acaba chegando num consenso. Alguns pensam A, outros pensam B, quase nenhum pensa C. E eu tive uma vez uma reunião que era muita gente, eram mais de 30 pessoas, e foi assim. Eu nunca vi isso acontecer antes e nunca vi repetir de novo. Deu um terço, um terço, um terço. Absolutamente igual. Se eram 30 pessoas, deram 10 para um, 10 para outro, 10 para outro. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei, e agora? O que eu faço? Como é que eu saio dessa sinuca bico? Porque eu tinha que escolher. Estratégia igual escolha, eu tinha que eleger um, porque isso era um direcionador fundamental da estratégia. Porque se eu digo que eu quero ter excelência operacional, a estratégia inteira tem que entregar excelência operacional, como foco principal. Se eu digo que eu quero ter intimidade com o cliente, a estratégia inteira tem que entregar como foco principal a intimidade com o cliente. É a mesma coisa para a liderança de produto. E aí eu tive que inventar uma nova dinâmica na hora de falar, como é que nós vamos fazer esse tríplice empate? Que eu nunca tinha vivido. Então, sempre que você está num escopo novo, e às vezes, isso que eu estou falando não é nem um escopo novo, hein, é um escopo velho. Mas aconteceu. Eu tive que tratar como um escopo novo. Eu tive que ter uma agilidade. A gente vira e mexe pego nessas surpresas, gente. Se vocês nunca se depararam com isso, se preparem, que mais dia, menos dia, vocês vão se deparar. Na hora a gente sofre, na hora a gente não sabe para onde sair, de repente a gente chama um break, né? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos aí para você arejar a cabeça e falar, meu Deus, e agora para onde eu vou? Deixa eu pensar uma solução. Né? Talvez chama uma, duas pessoas e falar, olha, nós estamos aqui nesse tríplice empate, o que vocês acham? Como que a gente sai desse tríplice empate? Enfim, porque também a gente... É bom que fica com o coração forte, né, Flávio? Coração forte, fortalece. O couro fica duro também, viu? O couro fica... Pode dar chicotada que não fica muito marcada, não, entendeu? Mas vai acontecer. Se não acontecer, já aconteceu com vocês alguma coisa desse tipo, gente? Fernando e Ricardo? Já aconteceu assim umas saias justas de estilo, como você está falando, de briga de poder, né? Às vezes você tem aquelas peças-chave, né, nos participantes, e aí gera aquele antagonismo na sala, né? E aí é difícil de você contornar o antagonismo, né? E se deixar, a coisa vira briga mesmo, né? Então, já aconteceu algumas vezes, tive que rebolar para conseguir levar o grupo ao consenso. Porque quando a decisão não é por consenso, não é boa, né? A melhor decisão num evento desse é você tentar o consenso. Não tenha dúvida. Sabe o que já aconteceu comigo de eu ter que interromper a reunião, né? Falar, gente, vamos para a reunião, porque não... Eram dois sócios que começaram a brigar na frente de todos os funcionários. E aí começaram a expor outros temas, outros assuntos que não eram nem pertinentes à reunião. Mas é aquela história, né? A hora que você abre o vespeiro, voa a vespa para tudo quanto é lado. Né? E aquela discussão deles foi só aquela gotinha d'água que fez o copo transbordar. A hora que eu percebi que o copo tinha transbordado, eu parei a reunião, falei, pessoal, vamos encerrar a reunião, eu quero ficar só com os dois aqui para a gente conversar. E falei, gente, nós estamos expondo a empresa, nós estamos colocando em risco o futuro da empresa por conta dessa briga de vocês. Temos que... Que coisa, né? Chegar a esse nível, né? Difícil, né? E posso falar, irmãos, hein? Não eram nem só sócios, eram irmãos, família. Aí é pior. Aí o buraco é mais embaixo. Claro que o buraco é mais embaixo. Aí tem trauma de infância. Eu ia falar, tem briga pelo bife no almoço, no jantar, quando tinham 8 anos, entendeu? Tem briga de bife aí na história, entendeu? Mas, enfim, acontece. Não é simples. Enfim, gente, o que a gente quis compartilhar com vocês um pouco aqui sobre esse negócio de vendi o projeto e aí, né? Que é o nome que a gente deu. De novo, apesar de que ambos, tanto o Fernando como o Ricardo falaram, não estou muito preocupado, né? Principalmente o Ricardo falando, né? Eu não me preocupo muito, não sei o que lá. Eu digo uma coisa para vocês. Mesmo projetos que são recorrentes meus, como
estratégias, planejamento estratégico, estruturação de marketing e vendas, estruturação de área comercial, que é um negócio que eu já fiz dezenas de vezes na minha vida, dezenas de vezes, né? Não é assunto novo. Eu fico com o friozinho na barriga quando eu vou começar, porque, de novo, você vendeu o projeto, você está abrindo a tampa do vespeiro, você não sabe o que vai sair de lá. Se vai sair um monte de vespa nervosa querendo te picar ou um monte de vespa alinhadinha querendo todas voar para o mesmo lado, né? Então, é um ponto de atenção bem importante. Cláudio, alguma coisa? Não, estou lembrando aqui, né? Porque às vezes o escopo já é conhecido, né? Na Fundação a gente tem algumas metodologias já definidas, já com materiais, já, enfim. E eu lembro que eu tinha um projeto para fazer de cargos e salários, que eles tinham na Fundação, eles tinham um desenho de uma metodologia para fazer o projeto de cargos e salários, né? Enfim, o programa. Só que chegando lá no cliente, ele falou assim, não quero essa metodologia, eu quero a outra, né? Aí, ok, perfeito, faremos a outra, né? E assim, não era o escopo que eu tinha conhecido, né? Não é nem a minha grande expertise pegar essa parte dura de RH, que são cargos e salários, mas eu falo assim, perfeitamente, vamos fazer, então, dentro da metodologia que você quer. Então, quer dizer, a metodologia que já estava pré-definida, que estava toda desenhada, que tinha todos os templates, caiu por terra. Caiu por terra. E lá foi a Cláudia voltar para casa correndo e falar, e agora? Por onde eu começo, né? Exatamente. Tipo, aí se mergulha no YouTube, né? Faz curso, conversa com quem já fez, que é especialista no negócio, e aí a gente se vira, né? Jogo duro. Cláudio, curiosidade, nesse caso você tinha colocado a descrição da metodologia na proposta ou não? Não, na verdade, assim, na Fundação não tem essa formalização. Deixa eu dar um passo para trás, só para todo mundo entender. O caso que a Cláudia está colocando aqui é um caso que quem vendeu foi a Fundação Dom Cabral. Uhum. E alocou a Cláudia para fazer a entrega. Então, o vendedor lá da Fundação Dom Cabral falou, não, a gente vai te entregar a metodologia de cargos e salários, nós temos uma metodologia, não sei o que lá. Então, e assim, esse é o grande risco, quando quem vende não é quem entrega. Uhum. Né? Esse é o grande risco quando quem vende não é quem entrega, porque vem na hora de vender, e não estou falando mal do vendedor, não, mas às vezes ele acaba prometendo coisas que nem sempre são factíveis de serem entregues, e aí cai no teu colo, que foi o que aconteceu no caso da Cláudia. O cara, não sei exatamente que metodologia que ele mencionou na proposta, ou se é que mencionou, de repente falou, não, nós somos a Fundação Dom Cabral, pode deixar que nós temos uma metodologia de cargos e salários, e aí o cara compra com o selo Fundação Dom Cabral, só que ele espera a A, e a Cláudia chegou para falar, eu tenho aqui o B para te entregar. Eu falei, não, B não me interessa. Então, não se encaixa nisso que você, nessa tua pergunta, Fernando, porque você tem razão na tua pergunta. Porque nós, vendendo a consultoria, nós devemos descrever na proposta a metodologia que vamos adotar, para evitar comentaram isso aqui no webinário. Exatamente, para evitar essa saia justa, esse eventual risco que a gente possa correr. Mas nesse contexto não se aplicava, entendeu? Esse foi o drama. Aí você pergunta, Cláudio, você não poderia ter declinado? Poderia ter declinado. Fala assim, olha, infelizmente eu conheço essa metodologia A aqui, eles querem a B. Mas aí eu falo assim, sabe o quê? Eu acho que não existe nada tão complexo nessa outra metodologia que que eu não possa desdobrar e colocar em prática. Né? E assim a Fundação tem outra metodologia para oferecer também. Né? E foi o que eu fiz. Na verdade, né, vamos lá, quando a gente fala em metodologias, tem muita coisa que também está muito ligado ao que usos e costumes, qual é a moda, né? Vou dar um exemplo para todo mundo entender. Hoje, se você for começar a ler sobre gestão empresarial, a sigla da moda é ESG, né? Todo mundo fala de ESG, né? Que é environmental, ou seja, do meio ambiente, né? S de social, né? E G de governance, né? Ou seja, meio ambiente, social e governança. Mas se você for olhar, o ESG nada mais é do que o conceito de sustentabilidade. Só que agora está na moda falar em ESG. Você fala em sustentabilidade, fala, não, você é um cara do passado. Você é um cara da década passada. Agora a década do ESG. É a mesma coisa, só que revista por um outro ângulo, não sei o que lá. Então, às vezes acontece isso também.
Mas, de novo, faz diferença, porque volta para a história da dinâmica. É a dinâmica de novo, o segredo do sucesso está na dinâmica. Muito mais do que na ferramenta da tecnologia. Talvez nos pontos que vocês colocaram, com esse exemplo da Cláudia, seja importante acrescentar mais um, né, que é o consultor mergulhar e aprender mais sobre a metodologia que vai precisar ser usada, né? Não tenha dúvida. Porque nem sempre, a gente não domina, né? Não tem como dominar todas as metodologias. Não existe. Não tem. Eu lembro a primeira vez que eu rodei o Canvas do modelo de negócio, isso já tem uns 8 anos, 7, 8 anos. Eu estava num cliente, a gente tinha que fazer a revisão do planejamento estratégico. Ele falou, eu queria fazer uma revisão diferente. Vamos fazer no Canvas o modelo de negócio? Eu falei, vamos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Eu nem conhecia. Aí eu fui na internet e descobri que era o Canvas modelo de negócio, descobri que tinha um livro, comprei o livro, comecei a ler o livro, né? E fui entendendo, e fui vendo. Não tinha nem tanto vídeo como hoje tem no YouTube, que falava a respeito, não tinha tanto material disponível na internet, porque era uma metodologia ainda, entre aspas, nova, à época, e eu tive que me aprofundar. Mas aí isso volta, gente, para aquele assunto que a gente já falou algumas vezes para vocês. O segredo do consultor é estar sempre um passo à frente do cliente. Não precisa estar 10. Só um passo, não precisa estar 10, é isso. Você não precisa estar 10 passos. Você tem que dar um passo à frente. O problema é que quando você faz o cliente dar um passo, você tem que continuar dando um passo também. Porque se você fizer o cliente dar um passo e ele se equiparar a você, você não vai conseguir mais dar, não tem mais novidade para mostrar. É aquilo que a gente já falou, tem clientes que a gente trabalha 4, 5, 6 anos, 7 anos que a gente trabalha junto, e você vai perguntar para ele, o que você acha da Cláudia? Fala, nossa, a Cláudia, ela é espetacular, ela sempre tem uma coisa que a gente não conhece. Não significa que ela conhecia isso há 5 anos atrás, mas à medida que ela foi ensinando alguma coisa, ela também foi continuar aprendendo. Por isso que a gente fala, vida de consultor é vida de aprendizado contínuo. Se você parar de aprender, você morre. E se a gente for pensar, o cliente não poderia aprender sozinho isso? Sim, poderia montar lá o Cargos e salário sozinho. Só que talvez ele não tivesse essa disponibilidade, essa vontade de pesquisar e montar, enfim. A disciplina, muitas vezes o cliente precisa de alguém só para discipliná-lo. Para discipliná-lo. Eu preciso, eu volto a falar, essa história eu já contei para vocês. Teve um ano que eu estava com um cliente em Curitiba, uma transportadora que tinha batido todas as metas dele. E a gente fez a reunião de janeiro para fechar o ano. E aí eu cheguei no começo da reunião, que a gente tinha batido todas as metas, eu cheguei para os sócios e falei, qual foi o ponto fundamental? Parabéns, gente, batemos todas as metas. E ele falou, foi você, Flávio. Eu falei, como fui eu? Eu não vendo contrato de transporte, eu não carrego caminhão, eu não faço gestão da equipe, eu não faço gestão de frota, eu não compro pneu, eu não compro combustível. Como fui eu? Ele falou, sabe o que é, Flávio? É quando você vem aqui, você me obriga a parar para pensar no negócio. Ou seja, o meu papel ali, muito mais do que um consultor de trazer metodologia, eu também trazia, mas era criar disciplina. É disciplinar o cliente a fazer aquilo. É isso mesmo. Muitas vezes a gente é contratado para isso. Se comprometer com uma entrega e todo mundo realmente apresentar a entrega naquela data, sabe? Tem cliente que me contratou e falou o seguinte, Flávio, eu preciso que você cobre, porque eu não sei cobrar. O presidente da empresa falando, Flávio, eu preciso que você bata na turma. Eu não consigo bater. Nosso clima organizacional que foi criado nessa empresa, eu não bato nas pessoas. E eu faço o papel de chato. Bater no bom sentido, não maltratava ninguém, não destratava ninguém, mas eu cobrava. Cadê? Por que não atingiu? O que nós vamos fazer? Olha, isso aqui, essa explicação que você está me dando aqui não me convenceu. O presidente, dono da empresa, não é capaz de fazer. E eu fazia esse papel. Faz parte. Faz parte. Bacana. Pessoal, mais alguma coisa sobre esse assunto? Senão, eu queria comentar com vocês o seguinte. Nós vamos começar agora a nossa, qual que é a temporada? Sexta? Uhum. Nossa, sexta temporada. Nossa sexta temporada. Semana que vem não vai ter, porque mais uma vez, semana que vem, Cláudia e eu temos um compromisso que a gente não vai conseguir estar aqui com vocês. Daqui a 2 semanas vai ter. Só que a gente ainda não... mas é para dar uma folga, para você, Fernando. Dar uma folga do Flávio e da Cláudia. Vocês têm algum tema que vocês gostariam que a gente discutisse na nossa próxima temporada? Ricardo, Fernando? A gente ainda não fechou os temas, a gente estava esperando essa nossa conversa para bater o martelo. Algum assunto específico que vem na cabeça de vocês, pessoal? Puxa, eu vi que você perguntou lá no grupo também. Não me ocorreu nada ainda, viu, Flávio? Talvez... que eu não sei se isso interessaria a todas as pessoas que vocês convidam, né?
mas, de repente, a gente poderia começar a discutir alguma técnica, né? Você colocou no LinkedIn técnicas que você usa, tem técnicas que estão surgindo aí, coisas que talvez a gente pudesse estudar um pouco mais a fundo, né? Discutir um pouco mais a fundo. Por exemplo, na linha de planejamento, né, que você tem bastante experiência, citou aí, você já citou, inclusive, OKR, né? OKR é uma coisa que tem sido muito demandada e talvez pouco explorada ainda, né? Não sei, é só uma ideia que me ocorreu. Eu acho Tratar técnicas. eu acho que é uma ideia bacana, sim. A gente pode falar de algumas delas. É interessante a história do OKR, né? Não sei se o que vocês conhecem de OKR, mas Eu não conheço nada. OKR é uma metodologia que foi desenvolvida nos anos 80. Ou seja, o OKR é mais antigo do que Balance Scorecard. É verdade. Mas hoje está sendo tratado como algo absolutamente revolucionário. Porque E como o se o Balance Scorecard fosse muito velho, né? Exato. Porque Capra Norte é 1997, entendeu? Mas, enfim. Mas por que está sendo considerado muito revolucionário o OKR? Porque o OKR, a gente vai falar sobre isso, acho uma ótima ideia. O OKR, ele trabalha com ciclos curtos. E desde que a gente entrou nessa pandemia, os ciclos começaram a encurtar mais ainda. É difícil você planejar alguma coisa para daqui a 6 meses. Como é que eu vou planejar o que eu vou fazer em março do ano que vem? Eu não sei se a gente vai ter que fechar de novo tudo por causa da variante Delta, se vai ter que fazer uma terceira dose das vacinas ou não. Então, por isso que o OKR ficou tanto em voga. Então, acho que é bem legal, sim. Vou pensar em algumas técnicas, não só OKR, mas talvez falar um pouquinho de Design Thinking, né, Cláudio? A gente precisa falar um pouquinho de Design Thinking, enfim. Vamos pensar, acho que é um tema legal, sim. Vamos botar um dos nossos temas. Bacana. Ricardo, alguma sugestão? Não precisa ter, não, senão a gente usa a criatividade, a gente é bem criativo. Não, com certeza, acho que vocês têm muito mais, vamos dizer assim, repertório aí do que eu aí, em termos de consultoria, com certeza, seguramente. O que eu estou reforçando fica como ideia. Eu, por exemplo, recebi um convite de uma amiga que ela é mediadora. Ela já se formou em mediação, ela é advogada e se formou em mediação. E ela trouxe uma ideia bastante interessante que eu estou fazendo um mini curso aí, de comunicação não violenta. Eu estou gostando, viu? Eu estou gostando, porque essa questão crucial que a gente está passando agora, a habilidade nossa em controlar o emocional, e com diferentes gerações. Eu, por exemplo, eu realmente acho que eu estou desatualizado. Estou em risco porque, de repente, eu posso ter algum comportamento que não é adequado para o modelo que está acontecendo agora, no contexto que está acontecendo agora. E eu achei interessante escutar alguma coisa diferente. Então, são 5 encontros aí, nós estamos trabalhando, e está trazendo essa habilidade de você atuar como um mediador, né? Esse cliente que eu estou batendo aqui na madeira, se Deus quiser vai dar certo, tem um contratante aí que o superintendente lá, o cara é bem complicado. Então, vai exigir uma habilidade de negociação muito forte. Então, eu estou reforçando o que eu acho que eu tinha minha competência, mas eu acho que eu não tenho tanto assim. E, então, estou reforçando essa questão de você atuar como um mediador, né? Nessa questão, porque eu sei que vai existir conflitos e aí melhorar minha competência nessa situação, escutando como é que faz uma mediação, por exemplo, entre sócios complexos, entre casamento desfeito, entre família que está brigando por uma herança, essas coisas todas que você percebe, os casos estão sendo mostrados, e aí você percebe que às vezes tem alguma situação, que deve ter muitas aí que vocês vivenciaram em empresas. Eu também vivenciei como executivo, mas aí é uma situação, né, diferente do que se vê agora.
até que ponto isso não pode me impactar no que eu me comprometi a entregar. Uhum. Olha só, pegando a fala de vocês aqui, mesmo. eu já escrevi 3 temas aqui, olha só. Discutir técnica, sugestão do Fernando. Eu acho que a gente podia fazer uns falando de comunicação, e a gente fala não só de CNV, que a Cláudia ama de paixão, mas também falar de linguagem não verbal e outras coisas mais. E eu acho que tem uma outra, pegando o teu gancho da tua última fala aqui, o Ricardo, falar sobre negociação e obtenção de compromissos. Eu tenho várias técnicas que eu podia compartilhar com vocês que podem ajudar vocês bastante em várias situações. Então, de repente, pode ser um caminho também. Conversando aqui, surgiu mais uma ideia. Não sei se a Cláudia tem domínio sobre esse tema, mas seria muito interessante a gente falar um pouquinho de tipos psicológicos, né? Perfis comportamentais, né? Perfis comportamentais, porque isso na hora de lidar com o cliente, de fazer a facilitação de workshops, de reuniões, pode ajudar bastante. Show. Olha só, fechamos 4 temas então, pode ser? Técnicas, comunicação, negociação, obtenção de compromissos e perfis comportamentais. Por isso que a gente não quer deixar isso aqui. A gente queria ouvir vocês, a gente sempre sabe que vocês têm ideias maravilhosas. Porque sabe, não é que vocês têm ideias, não é só que têm ideias maravilhosas, é porque vocês trazem dores. As dores que vocês sentem, talvez sejam dores que a gente nesse momento não está sentindo, então não vem na cabeça a ideia. Por isso, então, ouvir as dores de vocês é importante, porque a dor de vocês pode ser a dor de outras pessoas. Né? Tranquilo. Ricardo, tem um livro que é super bacana, que eu li quando eu estava fazendo o MBA, eu tinha uma matéria de negociação, muito bacana, né? O autor aqui, eu até abri aqui, que tem vários aqui, é o Douglas Stone. Tem mais 2, mas se você colocar, acho que o nome dele vem no livro, é um livro cinza e laranjinha. Muito bacana, né? Acho que para qualquer um, viu, Fernando? Para qualquer um. Peraí, Ricardo, não estou te ouvindo. Peraí, acho que deu algum pau aqui no meu microfone. Vocês ouviram a Cláudia falando, pessoal? A gente que não está ouvindo. Peraí que eu não estou ouvindo vocês. Só um pouquinho, deixa eu ver o que aconteceu com o meu som aqui. Fala alguma coisa, Ricardo. Deixa eu ver se eu sou você. Caramba. Cláudia, eu vou desligar. Deixa eu desligar o meu, peraí.